Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. A história começou em uma fria noite de outono, quando a congregação estava se preparando para um serviço especial. As luzes estavam acesas, e o cheiro de velas e incenso preenchia o ar. No entanto, por volta das 22 horas, os primeiros sinais de fumaça começaram a aparecer. Uma velhinha, que passava pela calçada, notou que algo não estava certo. Ela viu pequenas chamas saindo de uma das janelas laterais e imediatamente ligou para os bombeiros. A equipe de bombeiros de Maplewood chegou rapidamente ao local, liderada pelo capitão James Thompson, um veterano com mais de 2 décadas de experiência. Quando entraram na igreja, foram recebidos por uma visão aterrorizante. As chamas consumiam os bancos de madeira e a decoração rica em detalhes, transformando o sagrado em cinzas. Os bombeiros sabiam que deveriam agir rapidamente para conter o fogo e salvar qualquer pessoa que pudesse estar dentro. Enquanto lutavam contra as chamas, o capitão Thompson começou a ouvir sons estranhos. Sussurros e gritos pareciam ecoar através do fumo denso. Ele parou por um momento, tentando identificar a fonte dos sons. Para sua surpresa, ele percebeu que não havia ninguém na igreja além de sua equipe. Determinado a descobrir se alguém estava preso, ele gritou para seus homens que continuassem a combater o fogo enquanto ele se aventurava para o interior do prédio. À medida que avançava, os sussurros se tornaram mais claros. Ele ouviu uma voz feminina pedindo ajuda, chamando seu nome. Com o coração acelerado, o capitão Thompson seguiu a direção dos sons, passando por corredores em chamas. Finalmente, ele encontrou um corredor mais afastado, onde a fumaça parecia menos densa. Ao virar a esquina, viu uma figura pálida em um vestido branco, parada na entrada da sacristia. A mulher olhava fixamente para ele, seu rosto marcado por uma expressão de desespero. Thompson hesitou por um instante, seu instinto lhe dizendo para fugir, mas a voz que ele ouviu anteriormente parecia tão desesperada. "Ajude-me", ela implorou. Sem pensar 2 vezes, ele correu em direção a ela. No entanto, quando estava prestes a alcançá-la, a figura desapareceu em meio à fumaça. Confuso e assustado, o capitão Thompson se viu sozinho. Ele teve certeza de que estava vendo coisas, mas não podia ignorar o que sentia, uma presença opressiva, quase como se o lugar estivesse carregado de dor e tristeza. Ele decidiu que precisava voltar para a equipe, mas ao se virar, notou que o fogo havia se espalhado rapidamente, bloqueando sua saída. A situação se tornava cada vez mais desesperadora, e a fumaça estava começando a sufocá-lo. Ele gritou por ajuda, mas os ruídos da luta contra o fogo abafavam sua voz. Ele decidiu que precisava encontrar outra saída e começou a procurar um caminho alternativo, tentando lembrar-se do layout da igreja. Enquanto isso, o eco dos sussurros começou a se intensificar, parecendo mais como um lamento coletivo do que um pedido de ajuda. Por fim, ele encontrou uma porta lateral e, após empurrá-la com força, conseguiu sair para o ar fresco da noite. Do lado de fora, a cena era devastadora. A igreja estava em chamas, e os bombeiros lutavam bravamente para controlar o incêndio. O capitão Thompson se juntou a eles, mas a visão da figura que ele viu o assombrava. Ele se perguntou se tinha sido apenas uma alucinação ou algo mais sinistro. Depois de horas de combate ao incêndio, os bombeiros finalmente conseguiram controlar as chamas. O fogo havia devastado a igreja, mas a estrutura ainda permanecia de pé, embora em estado crítico.
Enquanto a equipe limpava a área, o capitão Thompson não conseguia tirar da cabeça a visão da mulher. Ele precisava descobrir quem ela era e o que havia acontecido naquela igreja. Nos dias seguintes, a cidade estava em choque com a tragédia. Um memorial foi organizado para honrar as vidas que foram perdidas no incêndio, mas não havia corpos encontrados. A equipe de bombeiros começou a investigar a história da igreja e descobriu que, há muitos anos, uma mulher chamada Elizabeth havia morrido em um incêndio dentro do edifício. Ela era conhecida por seu amor pela igreja e pela comunidade, e muitos acreditavam que sua alma ainda vagava pelo local. O capitão Thompson se sentiu compelido a visitar a igreja novamente, agora em ruínas. Ao entrar no que restava, ele sentiu a mesma presença. "Por que você está aqui?", perguntou em voz alta, esperando uma resposta. Para sua surpresa, a mesma voz que ele havia ouvido no incêndio respondeu: "Eu estou presa aqui. Precisava de ajuda." Ele então fez uma promessa e ajudaria a garantir que a memória de Elizabeth não fosse esquecida. A história da igreja e da mulher perdida se espalhou pela cidade, e com o tempo, as pessoas começaram a visitar o local, trazendo flores e acendendo velas. A presença de Elizabeth tornou-se um símbolo de esperança e resiliência para a comunidade. Embora a igreja nunca tenha sido totalmente restaurada, ela se transformou em um local de reflexão e memória. E em cada aniversário do incêndio, a comunidade se reunia para lembrar aqueles que haviam perdido e para honrar o espírito de Elizabeth, a mulher que, mesmo após sua morte, continuou a cuidar da sua amada igreja. Para o capitão Thompson, a experiência serviu como um lembrete de que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz da esperança e da comunidade pode prevalecer. O dia começava como qualquer outro para o corpo de bombeiros da cidade de Greenfield. Os sons habituais da sirene ecoavam pela garagem enquanto a equipe se preparava para uma nova jornada. Entre os bombeiros, estava Alex, um veterano que já havia enfrentado diversas situações perigosas, mas que ainda se lembrava da primeira vez que teve que enfrentar o desconhecido. Naquela manhã, uma chamada inusitada chegou até eles. A central de emergência recebeu várias ligações de moradores de um antigo edifício de apartamentos que alegavam ouvir gritos e sons estranhos vindos do 13º andar, um andar que, curiosamente, estava desocupado há anos. De acordo com a história local, o prédio tinha fama de ser assombrado, um lugar onde eventos trágicos ocorreram no passado e que deixaram marcas na memória da cidade. Intrigado, Alex e sua equipe se prepararam para investigar. Ao chegarem ao prédio, a atmosfera já era carregada de tensão. O edifício, construído no início do século XX, exibia uma arquitetura gótica, com detalhes ornamentais e janelas altas que pareciam observar os bombeiros. O porteiro, um homem idoso e nervoso, contou que os moradores estavam inquietos, afirmando que algo sobrenatural estava acontecendo. Eles ouvem risadas, gritos e até o som de passos quando não há ninguém lá, disse ele, olhando com receio para o elevador. A equipe decidiu que, apesar das advertências, precisava verificar o andar. Alex e mais 2 bombeiros subiram as escadas, já que o elevador parecia fora de questão, especialmente em um prédio tão antigo. À medida que subiam, o ar tornava-se mais pesado, e uma sensação de frio percorreu suas espinhas. Ao chegarem ao 13º andar, uma porta antiga e desgastada se destacava no final do corredor. Alex tomou a frente e, com um sinal da mão, indicou que seus colegas se preparassem. Abrindo a porta lentamente, ele entrou em um pequeno hall que parecia ter sido esquecido pelo tempo. As paredes estavam cobertas de mofo, e o cheiro de umidade era intenso. O ambiente estava mergulhado em penumbra, e apenas algumas faixas de luz conseguiam atravessar as janelas sujas. Logo, os 3 bombeiros notaram algo peculiar. A porta de um apartamento estava entreaberta, e um leve murmúrio parecia vir de lá. Alex fez sinal para os outros se manterem em alerta. Eles se aproximaram cautelosamente, e quando chegaram à porta, ouviram claramente o som de uma criança rindo. Estranhamente, não havia nenhuma criança no edifício, todos os apartamentos estavam vazios. O coração de Alex disparou. "Temos que verificar", disse ele, sua voz baixa e tensa. Entraram no apartamento, que estava em completa desordem.
Móveis quebrados e poeira cobrindo tudo indicavam que ninguém morava ali há muito tempo. Mas a risada continuava, agora acompanhada por um som de brinquedos se movendo sozinhos. Alex e sua equipe trocaram olhares de preocupação. Algo estava muito errado. De repente, uma das paredes começou a se contorcer, como se estivesse viva. Os bombeiros recuaram, mas Alex sentiu que precisava se aproximar. Ele estendeu a mão em direção à parede, e nesse momento, a risada se transformou em um grito angustiante. Alex sentiu um frio cortante passar por seu corpo, e então a luz começou a piscar. Desesperados, os bombeiros tentaram encontrar a saída, mas a porta pela qual entraram se fechou de repente, trancando-os dentro. O medo tomou conta, e eles começaram a ouvir sussurros, palavras incompreensíveis que pareciam se mover ao seu redor. Um dos colegas de Alex começou a entrar em pânico, gritando para que saíssem dali. Alex, tentando manter a calma, lembrou-se das histórias que ouvirá sobre o edifício. Dizia-se que, décadas atrás, uma família inteira havia desaparecido misteriosamente no local. Os moradores falavam de um ritual obscuro que teria sido realizado na tentativa de obter riqueza e poder, e que algo havia dado errado. Agora, a energia negativa parecia se manifestar em forma de espíritos atormentados, desesperados por libertação. Com a situação se deteriorando rapidamente, Alex decidiu que era hora de agir. Ele buscou a saída de emergência e começou a empurrar contra a porta trancada. O barulho dos sussurros aumentou, como se as entidades estivessem tentando impedi-lo. Ele conseguiu forçar a porta, e os 3 bombeiros caíram no corredor, respirando aliviados ao ver a luz do dia. Fora do apartamento, a equipe se recompôs, sentindo-se exaustos. No entanto, a experiência os marcou. Alex percebeu que o que encontraram ali não era apenas um evento sobrenatural, mas um chamado para lembrar as vidas perdidas no prédio. A história não poderia ser esquecida, e ele sabia que precisava compartilhar a experiência. Nos dias seguintes, a equipe de bombeiros organizou uma reunião com a comunidade para falar sobre o que descobriram e como o edifício precisava ser respeitado. Eles incentivaram uma investigação sobre o passado do prédio, não apenas para proteger os moradores atuais, mas também para honrar as almas que lá habitavam. O evento causou um alvoroço na cidade. Muitas pessoas compartilharam suas próprias histórias e experiências sobre o edifício, e um grupo de historiadores foi formado para investigar a fundo o que havia acontecido com a família desaparecida. A história se espalhou, e a fama do prédio assombrado cresceu. Alex se tornou uma figura importante na defesa da preservação da história e da memória das vidas que haviam sido afetadas. Ele percebeu que, embora a experiência tenha sido aterrorizante, também trouxe à tona a importância de lembrar e honrar o passado. Eventualmente, a cidade decidiu organizar um evento anual em memória das vidas perdidas, transformando o medo em um tributo. O antigo edifício tornou-se um local de encontros e reflexões, onde as pessoas podiam discutir suas experiências e aprender a respeitar o desconhecido. Alex e sua equipe nunca esqueceriam o que aconteceu naquela fatídica noite, mas encontraram um propósito em sua experiência. A coragem dos bombeiros não apenas os salvou, mas também trouxe à luz a necessidade de resgatar a história e ajudar as almas perdidas a encontrar paz. Assim, o edifício assombrado de Greenfield passou de um símbolo de medo para um local de memórias e esperança, provando que até mesmo os encontros mais aterrorizantes podem resultar em algo significativo. Em uma dessas noites, Tomás, um jovem local, decidiu investigar a lenda. Curioso e um tanto cético, ele não acreditava nas histórias que os mais velhos contavam. Diziam que, durante as noites escuras, uma luz brilhante poderia ser vista dançando entre as árvores, levando aqueles que se aproximavam a um destino desconhecido. A ideia de que uma simples luz poderia assustar tantos o intrigava. Tomás se preparou para sua expedição, pegando uma lanterna e um velho mapa da área, que sua avó havia lhe dado. A última vez que a luz foi avistada, muitos anos atrás, tinha sido em um ponto específico da floresta conhecido como a Clareira dos Lamentos. Cheio de determinação, ele partiu em direção à floresta na calada da noite, seus passos ecoando no silêncio da natureza. À medida que adentrava a floresta, a escuridão parecia se intensificar, como se a própria natureza estivesse pressionando sobre ele.
As árvores, altas e imponentes, projetavam sombras distorcidas, e o vento sussurrava entre as folhas, criando uma sinfonia inquietante. Tomás sentia que estava sendo observado, mas não se deixava intimidar. Ele prosseguiu, seus olhos fixos no caminho à sua frente. Finalmente, após uma longa caminhada, ele chegou à clareira dos lamentos. O local era exatamente como sua avó havia descrito. Uma abertura no meio da floresta, cercada por árvores que pareciam se inclinar, como se estivessem escutando. O ar estava pesado, e uma sensação de expectativa pairava no ambiente. Ele acendeu a lanterna e começou a explorar a clareira, olhando em volta em busca de qualquer sinal da luz que todos falavam. Por alguns minutos, nada aconteceu. Tomás estava prestes a desistir quando, de repente, uma luz fraca começou a brilhar à sua direita. Ele virou-se rapidamente, e seu coração disparou ao ver um ponto de luz flutuante entre as árvores. A luz pulsava suavemente, emitindo um brilho azul que iluminava o espaço ao redor. Fascinado e ao mesmo tempo assustado, ele decidiu seguir a luz. A luz parecia ter vida própria, movendo-se lentamente para longe dele. Tomás, movido pela curiosidade, começou a correr atrás dela. A luz dançava entre as árvores, levando-o mais e mais para o fundo da floresta. A adrenalina percorria suas veias enquanto ele se aventurava cada vez mais longe de casa, ignorando o instinto que lhe dizia para voltar. Depois de alguns minutos de corrida, a luz parou de repente em uma pequena clareira. Tomás parou para recuperar o fôlego e, enquanto olhava ao redor, percebeu que estava em um lugar completamente diferente. As árvores eram mais altas, a névoa mais espessa, e o ar tinha um cheiro peculiar, quase doce, que o deixava tonto. A luz flutuava em frente a ele, brilhando intensamente agora, como se estivesse esperando. Ele se aproximou, sua mão estendida em direção à luz. Mas antes que pudesse tocá-la, a luz começou a se mover rapidamente, contornando-o e formando uma espécie de círculo. Tomás ficou paralisado, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. O brilho se intensificou, e ele ouviu um sussurro, uma voz distante que parecia chamar seu nome. Era uma voz familiar, mas ele não conseguia identificá-la. Tomás, venha, venha para nós. A voz parecia vir de todos os lados, cercando-o. Ele olhou ao redor, tentando localizar a origem, mas não havia ninguém ali. O pânico começou a tomar conta de sua mente, e ele recuou, tentando se afastar da luz. O que era aquilo? Era uma armadilha? A luz continuava a pulsar e a dançar, e Tomás, em um impulso de sobrevivência, decidiu correr de volta para casa. Enquanto corria, o pânico o acompanhava. Ele não conseguia se lembrar do caminho de volta, e a floresta agora parecia um labirinto. As árvores, antes familiares, pareciam se fechar ao seu redor. A luz o seguia, piscando de maneira brincalhona, como se estivesse zombando dele. Ele se sentia perdido, a respiração pesada e o coração acelerado. Os sussurros estavam mais altos agora, como se uma multidão invisível estivesse reunida, murmurando: Tomás, você não pode fugir. Aquelas palavras ecoavam em sua mente enquanto ele corria. Finalmente, ele avistou uma luz mais forte ao longe, à saída da floresta. Ele correu com todas as suas forças, atravessando a linha de árvores e finalmente saindo para um campo aberto. A luz do luar iluminava o caminho, e Tomás virou-se uma última vez para olhar para a floresta. A luz agora estava distante, mas ele ainda podia ouvir os sussurros. Ao chegar em casa, ele estava exausto e tremendo. A experiência o marcou profundamente. Os moradores de Briarwood continuavam a contar a lenda da luz misteriosa, mas Tomás sabia que havia algo muito mais sombrio por trás disso. Ele percebeu que muitos que haviam desaparecido ao longo dos anos também poderiam ter sido atraídos pela mesma luz. Uma sensação de culpa o dominou por não ter conseguido entender antes o perigo que representava. Nos dias que se seguiram, Tomás decidiu compartilhar sua história. Reuniu a comunidade em uma reunião na praça da cidade, onde contou sobre sua experiência e alertou a todos para que nunca se aproximassem da luz na floresta. Algumas pessoas duvidaram, enquanto outras ouviram com atenção, mas algo havia mudado na cidade. A lenda da luz misteriosa agora tinha um novo significado.
No entanto, a curiosidade era um fogo difícil de apagar. Algumas pessoas, apesar do aviso, continuaram a se aventurar na floresta, atraídas pela ideia de encontrar a luz. A história de Tomás começou a se espalhar, e logo ele se tornou uma figura central na luta para manter as pessoas afastadas daquele lugar sinistro. Um mês depois de sua experiência, um grupo de jovens decidiu ignorar os avisos e entrou na floresta em busca da luz misteriosa. Eles estavam armados com lanternas e câmeras, prontos para documentar sua aventura. Tomás ficou em casa, angustiado, sabendo que ele deveria ter feito mais para deter aqueles que buscavam o desconhecido. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, os jovens entraram na floresta, rindo e brincando. Mas, à medida que se afastavam, a atmosfera se tornava mais densa e a névoa mais espessa. Logo, eles avistaram a luz misteriosa dançando entre as árvores. Sem pensar, correram atrás dela, exatamente como Tomás fizera. Mas o que deveria ser uma noite de diversão rapidamente se transformou em um pesadelo. A luz os levou mais fundo na floresta, e logo começaram a perceber que algo estava errado. Eles se perderam e, assim como Tomás, começaram a ouvir os sussurros. Venham, venham para nós. As risadas se transformaram em gritos de medo, e o pânico tomou conta do grupo. Um a um, começaram a desaparecer na escuridão, atraídos pela luz que os chamava. No dia seguinte, a cidade acordou com a notícia do desaparecimento dos jovens. Tomás, horrorizado, soube que precisava fazer algo. Ele se dirigiu à floresta, determinado a encontrar seus amigos. Ao entrar, sentiu o ar pesado e a presença da luz misteriosa logo se manifestou. Mas agora, ele estava preparado. Ele se lembrou das palavras que ouvirá e decidiu enfrentá-la. Eu não tenho medo de você, gritou, sua voz ecoando na floresta. A luz pulsou de maneira violenta, e os sussurros aumentaram. Mas, ao invés de recuar, Tomás avançou. Ele sabia que a luz não era apenas uma ilusão ou havia algo maligno que precisava ser confrontado. Deixe-os ir. Ele clamou, com toda a força que tinha. A luz pareceu hesitar, piscando entre a raiva e a indecisão. Tomás começou a se mover em direção à luz, sua determinação crescendo. Você não pode prender as pessoas aqui. Elas têm vidas para viver. Naquela noite, Sarah, uma estudante universitária de 21 anos, estava em sua casa, revisando anotações para um exame importante. O clima estava calmo, e a brisa fresca que entrava pela janela ajudava a manter a mente focada. Contudo, uma sensação estranha começou a se apoderar dela, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ela olhou para o relógio e notou que já era tarde. A decisão de parar os estudos e descansar parecia a melhor opção. Enquanto se preparava para ir para a cama, um grito estridente cortou o silêncio da noite. Sarah parou em seu lugar, o coração disparando. A princípio, pensou que fosse apenas um animal, mas logo ficou evidente que era humano. O som era agudo e desesperado, ecoando pela rua e reverberando nas paredes da casa. Os gritos eram seguidos por um breve silêncio, apenas para retornar, mais altos e mais próximos. Sarah hesitou. O instinto de ficar em segurança puxava para longe da porta, mas a curiosidade a instigava a saber o que estava acontecendo. Ela se vestiu rapidamente e, com a lanterna em mãos, decidiu sair para investigar. Ao abrir a porta, um frio gélido a envolveu, e o ar parecia carregado de uma tensão palpável. Ela seguiu os gritos, que agora pareciam ecoar mais perto da praça central da cidade. Ao chegar à praça, Sarah viu algumas pessoas se reunindo, todas com expressões de pânico e preocupação. A cena era caótica, alguns moradores estavam tentando acalmar uma mulher, que estava aos prantos e gesticulando de forma frenética. Ele está lá! Ele está lá! Ela gritava, apontando para a escuridão da rua. Quem? O que aconteceu? Sarah perguntou, aproximando-se da multidão. A mulher, ainda em estado de choque, conseguiu explicar que seu filho, um menino de apenas 8 anos, havia desaparecido enquanto brincava no quintal. Ele estava lá fora, se divertindo com os amigos, quando de repente começou a gritar e correu em direção à floresta.
O último grito que ela ouviu foi um clamor de terror, seguido de um silêncio perturbador. A informação correu como um incêndio pela cidade. As pessoas começaram a se organizar em grupos para procurar o menino, e Sarah sentiu que deveria ajudar. Afinal, a cidade sempre foi um lugar seguro, e a ideia de que algo terrível poderia ter acontecido ali a horrorizava. Com lanternas em mãos, os moradores se espalharam pela floresta próxima, gritando o nome do menino, enquanto o eco dos gritos perdidos se misturava ao som da noite. Sarah e alguns vizinhos se dirigiram em direção ao ponto onde a criança havia sido vista pela última vez. A escuridão da floresta parecia se fechar ao seu redor, e o medo se infiltrava em cada passo. Depois de alguns minutos de busca, Sarah ouviu um som que a fez parar em seco. Era um grito, mas não o grito de uma criança. Era um grito agudo, repleto de dor e desespero, ecoando pelas árvores. O som parecia vir de uma direção profunda na floresta, e um arrepio percorreu sua espinha. "Vamos lá", disse um dos vizinhos, puxando-a para a frente. "Podemos não ter muito tempo." Enquanto avançavam, o som se tornava mais intenso, como se algo estivesse se contorcendo e se debatendo. O grupo parou de repente ao alcançar uma clareira, onde se depararam com uma cena horrenda. O menino estava ali, imóvel, mas havia algo mais. No chão, havia uma sombra indistinta que parecia se contorcer, como se estivesse viva. A visão era aterradora. A sombra estava ligada ao menino de uma forma estranha, quase como se estivesse drenando sua energia. Sarah sentiu uma onda de pânico enquanto a realidade do que estava acontecendo começou a se estabelecer em sua mente. As pessoas ao seu redor gritaram, tentando alcançar o menino, mas a sombra parecia proteger a criança, lançando um manto de escuridão em torno dela. "Saia! Saiam todos daqui!" Sarah gritou, percebendo que a presença era muito mais do que eles podiam lidar. Ela sentia uma conexão estranha com a cena, como se algo dentro dela estivesse despertando. A sombra, ao notar a presença dos adultos, emitiu um som gutural, e os gritos se intensificaram, envolvendo todos em uma onda de terror. Os moradores começaram a recuar, mas Sarah não conseguia se mover. Algo a mantinha presa, como se a sombra estivesse tentando se comunicar com ela. Ela sentia um chamado profundo, como se estivesse sendo puxada para a escuridão. Com o coração acelerado, ela olhou nos olhos do menino, que estavam cheios de medo e dor. "Fique comigo", ela gritou, estendendo a mão em direção a ele. "Estamos aqui para ajudar." Mas a sombra se agitou, e um grito estrondoso ressoou pela floresta. O som era ensurdecedor, e todos os presentes caíram de joelhos, cobertos pelo medo. Sarah se sentiu sufocar. Ela sabia que tinha que fazer algo, mas a presença maligna estava esmagando sua vontade. Então, em um momento de desespero, Sarah fechou os olhos e se concentrou em tudo o que a cidade significava. Os sorrisos dos vizinhos, as risadas nas festas, a paz que sempre reina. Ela pensou no menino e em sua vida, e uma onda de amor e coragem começou a fluir através dela. Abrindo os olhos, ela sentiu que tinha uma força que não conhecia antes. "Você não pode tê-lo", gritou Sarah, e com cada palavra, a luz começou a brilhar ao seu redor, afastando a escuridão que a envolvia. A sombra hesitou, contorcendo-se em agonia enquanto tentava se afastar do brilho. "Deixe-o ir. Ele pertence à luz." Com uma explosão de energia, a luz se expandiu, preenchendo a clareira e envolvendo a sombra. Um grito ensurdecedor ressoou, e a escuridão começou a se desfazer, revelando o menino, paralisado, mas ileso. Ele caiu no chão, e Sarah correu até ele, envolvendo-o em seus braços. Os moradores, ainda em estado de choque, se juntaram a ela. O menino estava assustado, mas vivo, e logo os gritos de pânico se transformaram em lágrimas de alívio. A sombra desapareceu, dissipando-se na brisa noturna, enquanto a luz envolvia todos. Naquela noite, o Crestro mudou para sempre. O som de gritos que uma vez preencheu a cidade agora era um símbolo de coragem e união. Sarah tornou-se uma heroína local, não apenas por ter salvo o menino, mas por ter desafiado as forças sombrias que ameaçavam a paz de sua comunidade.
As histórias da noite do som de gritos se tornaram lendas contadas ao redor das fogueiras, mas a verdadeira essência era o poder da união e da luz em meio à escuridão. A cidade nunca mais foi a mesma, mas agora, em vez de temer a noite, os moradores aprenderam a valorizar a luz que brilha mais intensamente nas horas mais sombrias. Após o trágico incidente, histórias começaram a circular sobre o espírito de Carter. Diziam que sua presença ainda vagava pela antiga estação, e algumas pessoas afirmavam ter ouvido o som de botas pesadas ecoando pelos corredores, mesmo quando não havia ninguém por perto. Os bombeiros que se revezavam na estação durante a noite contavam sobre objetos que mudavam de lugar e sussurros que pareciam vir do nada. Muitos acreditavam que o espírito de Carter estava ali para proteger a nova geração de bombeiros. Anos depois, um grupo de jovens bombeiros, recém-formados, chegou à estação. Eles estavam animados, mas também um pouco apreensivos com as histórias que ouviam sobre o fantasma do bombeiro. Entre eles estava Jake, um rapaz cético, que não acreditava em fantasmas ou em qualquer coisa sobrenatural. Ele decidiu que, se houvesse um espírito por ali, ele o confrontaria e provaria que tudo não passava de histórias inventadas para assustar os novatos. Na primeira noite de vigília, enquanto os outros bombeiros se preparavam para a rotina, Jake fez questão de ficar sozinho na sala de equipamentos. Ele queria ficar acordado e, se possível, encontrar o fantasma. A estação estava quieta, exceto pelo som ocasional de algum veículo passando na rua. Jake se sentou em uma cadeira e observou o ambiente. O relógio na parede marcava meia-noite, e a tensão no ar aumentava. Foi então que ele ouviu o primeiro sussurro. Era um som baixo, quase como um lamento. Jake imediatamente se levantou, o coração acelerado. Ele olhou em volta, tentando localizar a origem do som, mas tudo o que encontrou foi o silêncio. Tentando se convencer de que era apenas sua imaginação, ele voltou a se sentar, mas logo depois, o sussurro se transformou em um grito abafado que ecoou pelos corredores. Sem pensar duas vezes, Jake seguiu o som, que parecia vir do segundo andar da estação. Ele subiu as escadas, com a lanterna na mão, e cada passo que dava parecia ecoar pelo ambiente vazio. Ao chegar ao topo, ele olhou para o corredor escuro, onde as luzes piscavam intermitentemente. A atmosfera era carregada de uma tensão que o fez hesitar. Concentrando-se, ele decidiu explorar mais, afastando-se da segurança do corrimão. No entanto, à medida que caminhava, ele notou algo, uma sombra se movia à sua frente, contornando as paredes. Jake franziu a testa, determinada a não deixar o medo dominá-lo. "Você não é real", ele murmurou para si mesmo. Mas a sombra parecia aumentar, aproximando-se dele. Nesse momento, o que parecia ser uma figura vestida com um uniforme de bombeiro materializou-se diante dele. Era o Capitão Carter. Sua expressão era grave, e os olhos refletiam uma tristeza profunda. Jake ficou paralisado, sem saber se deveria correr ou ficar. Ele tentou falar, mas a voz não saiu. O espírito estendeu a mão, e com isso, uma onda de imagens percorreu a mente de Jake. Ele viu o incêndio no hotel, as chamas se alçando para o céu, as pessoas gritando e correndo em pânico. O Capitão Carter estava lá, tentando salvar aqueles que ainda estavam presos dentro. A imagem era vívida, e Jake sentiu uma onda de compaixão e dor. Ele percebeu que a missão de Carter não havia terminado, que ele estava ali para proteger não apenas as pessoas que ele amava, mas também aqueles que ainda estavam em perigo. Recobrando-se da visão, Jake se deu conta de que o espírito estava tentando passar uma mensagem. Ele precisava avisar os outros bombeiros sobre a importância da segurança e da vigilância. O Capitão Carter não estava ali para aterrorizar, mas para ensinar. Com isso em mente, Jake se sentiu mais calmo. Ele se aproximou da figura espectral e disse: "Você pode descansar agora. Vou continuar seu trabalho." No momento em que proferiu essas palavras, o espírito sorriu levemente. A figura começou a desvanecer, e Jake percebeu que a sensação de medo havia desaparecido. O Capitão Carter havia cumprido seu propósito. Ele havia mostrado a Jake a importância de sua profissão e a responsabilidade que cada bombeiro carregava.
Após essa noite, Jake se tornou um dos bombeiros mais respeitados da estação. Ele compartilhava a história do Capitão Carter com novos recrutas, enfatizando a importância de estar sempre alerta e preparado. As noites da estação continuaram a ser tranquilas, mas sempre havia um sentimento de proteção no ar. Os bombeiros acreditavam que Carter estava lá, cuidando deles e assegurando que a bravura e o sacrifício nunca fossem esquecidos. Com o passar do tempo, o fantasma do bombeiro se tornou uma lenda na cidade, não como um ser que aterrorizava, mas como um símbolo de coragem e dedicação. A história de Carter foi passada de geração em geração, inspirando não apenas os bombeiros, mas toda a comunidade a valorizar a bravura e a solidariedade, mesmo diante do perigo. Assim, a presença do Capitão James Carter nunca foi esquecida em Maplewood. Ele não era apenas um espírito vagando pelos corredores da antiga estação, mas uma lembrança viva do que significa ser um verdadeiro herói. E enquanto houver aqueles dispostos a se sacrificar pelos outros, o legado de Carter continuará a brilhar, iluminando o caminho em meio à escuridão.